Você se alegra aqui, porque um dia você vai se alegrar exultando com a vinda do Senhor Jesus. E essa alegria que nós temos aqui é uma alegria chorosa, é uma alegria manchada por lágrimas, mas é uma alegria cheia de fé e de esperança, de que um dia tudo isso vai passar e que nós então experimentaremos o que ele chama aqui uma alegria exultante, que palavras não podem definir, que é exatamente o que ele diz no início da sua carta, né? Ele fala aqui de uma alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, muito boa noite. Quero saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus e dizer que eu estou muito grato pelo privilégio de poder com vocês celebrar a Deus mais um aniversário da Monte Sião. São 35 anos. Deus tem abençoado a vida de vocês e usado vocês aqui e nessa cidade para levar o Evangelho da graça de Deus. Obrigado, reverendo Ronildo, amigo de longa data, colega de lutas na educação teológica da nossa igreja. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em estar aqui com os irmãos. Eu pensei em falar a respeito do sofrimento do crente hoje à noite e amanhã. Eu creio que o tema é bastante atual e sempre é importante nós revermos os conceitos bíblicos a respeito do tema. Alguns sofrem mais, outros menos, mas eu não creio que exista alguém que esteja isento de angústias, perplexidades, adversidades e outros problemas decorrentes do pecado aqui nesse mundo. Então, vou começar com o que Pedro ensinou a respeito do assunto na sua primeira carta, capítulo 4. Se você quiser abrir, por gentileza, a sua Bíblia, nós faremos a leitura do verso 12 até o verso 19. Isso, 1 de Pedro, capítulo 4, de 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Até aqui, queridos, a leitura da Escritura. Vamos orar mais uma vez? Dessa feita, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Ó Pai, nós sabemos que depois que nossos primeiros pais pecaram, o pecado entrou no mundo e com ele a dor, o sofrimento, as doenças, a velhice e a morte. E todos nós enfrentamos, ó Deus, em maior ou menor medida essas coisas. E nós pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a enfrentar os sofrimentos de uma maneira que dignifique o Teu nome e que dê testemunho ao mundo. Nós confessamos, ó Deus, nossa perplexidade, nossa confusão, as dúvidas que vêm à mente, a mágoa, a ira que às vezes sobe ao nosso coração, às vezes até contra o Senhor, quando a dor bate forte à nossa porta. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender Teus propósitos com tudo isso e ansiar por aquela libertação final na vinda do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos ilumine agora o entendimento para entendermos a Tua palavra e para que possamos aplicá-la ao nosso coração.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixe-me fazer algumas observações antes de nós começarmos a fazer a exposição do texto. Em primeiro lugar, essa passagem ela foi escrita por Pedro para uma situação específica de sofrimento causada pela perseguição por causa de Cristo. No caso, os leitores de Pedro eram cristãos espalhados pelas províncias do Império Romano que estavam experimentando algum tipo de perseguição. Então, o sofrimento deles era por causa de Cristo. E naquela época, o sofrimento pela perseguição geralmente consistia em assédio da polícia local, denúncia feita pelos pagãos, às vezes prisão, arrestamento de bens e tortura e outras coisas que as autoridades costumavam infligir aos cristãos do primeiro século. Então, os sofrimentos aqui, eles são sofrimentos decorrentes da perseguição por Cristo Jesus. Mas o fato de que nós não estamos sofrendo hoje no Brasil, porque somos cristãos, não existe uma perseguição oficial contra cristãos de grandes proporções, como houve no primeiro século, contra nós nos dias de hoje. Precisamos, então, adaptar esse texto para a nossa realidade. O que é dito aqui para cristãos que estavam sofrendo porque eram perseguidos, também pode ser dito, em alguma medida, para cristãos que estão sofrendo com doenças, privação financeira, problemas de relacionamento e outras dificuldades que são comuns da vida. Então, nós vamos ter isso em mente à medida que a gente prossegue com a exposição. A segunda observação que eu queria fazer, não é bem uma observação, mas eu queria dar a vocês o pano de fundo para isso aqui. Ser cristão no primeiro século não era fácil, não era mesmo. O cristianismo, a princípio, foi confundido pelas autoridades romanas como sendo uma seita do judaísmo. E como os judeus desfrutavam de liberdade religiosa, então os cristãos, a princípio, não experimentaram a perseguição do Império Romano, que só vai começar em meados da década de 60, e onde, inclusive, Pedro, que escreveu essa carta, haveria de morrer pelas mãos do imperador. Não só ele, mas Paulo também vai morrer em meados da década de 60 pela primeira perseguição movida pelo Império, que foi por mando de Nero, que estava procurando bodes expiatórios para a queima da cidade de Roma. E até hoje se suspeita que foi ele que tinha queimado a cidade de Roma, porque ele queria construir uma cidade em homenagem ao nome dele, Nerópolis, mas ele tinha que tirar Roma do caminho para poder fazer isso. Então, tacou fogo em Roma, suspeitaram que foi ele acusou os cristãos, e essa foi a primeira grande perseguição oficial contra o cristianismo. Mas quando Pedro escreve essa carta, ainda não havia perseguição da parte dos romanos, do Império Romano, contra os cristãos. A perseguição era movida ou pelos judeus, e eles começaram cedo a perseguir os cristãos, é só ler o livro de Atos, ou pelos próprios pagãos, porque para a mentalidade pagã, o cristão era uma pessoa muito estranha, o cristianismo era algo completamente estranho, né? Primeiro, os cristãos não acreditavam nos deuses pagãos, e há uma referência muito interessante feita por um historiador, creio que é Suetônio, poucos séculos depois de Cristo, em que numa carta dirigida ao imperador pedindo medidas severas contra os cristãos, ele se refere aos cristãos como sendo ateus, porque os cristãos não criam nos deuses. Numa terra onde todo mundo tem muitos deuses, quem acredita num só é ateu, né? Então, para os primeiros séculos, os pagãos do primeiro século, os cristãos eram ateus porque não acreditavam naquela infinidade de deuses que eram adorados e venerados em todo o Império Romano. Além disso, os cristãos também se recusavam a participar dos festivais, daquelas festas comemorativas que aconteciam nas cidades. Eles se isolavam disso aí e não participavam muito da vida social, porque a vida social e a idolatria era muito misturada no século I. Então, não havia muitas opções para o cristão engajar-se em afazeres sociais, porque tudo estava contaminado pela idolatria. Então, os pagãos estranhavam esse isolamento. E
de uma maneira até humorística, né? Curiosamente, havia uma história que circulava de que os cristãos eram antropófagos, eles eram canibais, porque uma vez por mês eles se reuniam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém, né? Essa era a interpretação que os pagãos davam à ceia do Senhor. Então, por conta disso, as perseguições aconteciam. E a essa altura, ela se concentrava mais, pelo menos no caso aqui dos leitores de Pedro, em ataques verbais, em xingamentos, acusações, vitupérios e outras coisas que podem ser feitas com palavras para humilhar as pessoas. Então os cristãos estavam passando por esse tipo de perseguição e humilhação. Pedro escreveu essa carta com o objetivo de ajudá-los a enfrentar essa situação. A carta toda é sobre isso. É sobre isso. É um encorajamento que o apóstolo Pedro traz para as igrejas do primeiro século. E ele podia fazer isso como apóstolo de Jesus Cristo e como alguém cuja autoridade era reconhecida. Por isso que a sua carta é chamada de carta geral. Ela é dirigida para a cristandade em geral. E aqui, no trecho que eu li para vocês, nós temos aquilo que os estudiosos consideram o miolo da carta. Era aquilo exatamente que Pedro queria dizer em termos de perseguição. Então eu quero ver com vocês aqui os 5 ou 6 princípios que Pedro coloca aqui para ajudar os seus leitores a enfrentar a perseguição e o sofrimento que ela trazia. O primeiro está aí no verso 12 e tem a ver com não estranhar o sofrimento, como se fosse uma coisa extraordinária. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Primeira orientação de Pedro para os seus leitores, seus irmãos cristãos, é que eles não achassem que o sofrimento que eles estavam passando era uma coisa estranha. Eles não deviam estranhar isso aí. Porque Pedro diz aí no final do verso 12 que não está acontecendo nada extraordinário. Porque o sofrimento faz parte da vida cotidiana do cristão. Se você se tornou cristão pensando que isso significaria que Deus haveria de evitar que você passasse pelos sofrimentos comuns da vida, você entrou na religião errada. Não é isso que o cristianismo diz. Eu sei que tem uma forma de cristianismo que diz isso. A famigerada teologia da prosperidade, que diz que se você for fiel a Deus, se você fizer campanha, se você contribuir suficiente, se você der dízimo, se você fizer todas estas coisas, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai fazer você ter uma saúde boa, você vai arrumar um casamento, vai comprar um carro do ano, vai ter seu próprio negócio e assim por diante. Essa não é a religião bíblica, não é isso que a Bíblia ensina. Ao contrário, o Senhor Jesus disse aos seus seguidores que eles estivessem prontos para entrar pela porta estreita e prosseguir pelo caminho apertado. E que segui-lo significaria renunciar a si mesmo e a tudo que uma pessoa tinha. Jesus nunca prometeu caminho fácil àqueles que fossem os seus seguidores. No mundo tereis aflições, ele disse. Ele nunca disse o contrário. Portanto, nós não deveríamos estranhar quando o sofrimento bate à nossa porta. Não está acontecendo nada extraordinário. É o padrão. O normal é esse mesmo. Que você, como parte da humanidade, experimente os sofrimentos comuns que todas as pessoas passam. O fato de você ser cristão não vai isentar você, não vai impedir que você experimente momentos de amargura, de dor, de sofrimento profundos na sua vida e na vida dos seus familiares. Então, amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós. Esse fogo ardente aqui, essa figura que Pedro está usando, é uma figura interessante, não é? Que nos ajuda a entender qual a finalidade, então, pela qual Deus permite que seus filhos vivam nesse mundo acossados por todo tipo de sofrimento. O fogo era usado para peneirar, para depurar o ouro, a prata e outros materiais preciosos. Então, o que o ourives fazia é pegar o ouro bruto, colocava na fornalha
e os metais impuros, eles derretem a uma temperatura diferente da temperatura do ouro. Então era fácil, isso se chama depuração. Com isso o ouro ficava puro, limpo daqueles elementos estranhos a ele. Mas isso era feito numa fornalha, É exatamente o que Deus faz. A provação e o sofrimento aqui nesse mundo é o fogo ardente que Deus usa para depurar a nossa fé. A nossa fé, por vezes, ela está misturada com crenças erradas, ideias erradas sobre nós, sobre Deus, sobre a vida. Também acompanhada de sentimentos errados, experiências erradas, e a única maneira de separar a verdade do erro nessas questões, nesse aspecto, é através do fogo do sofrimento. Porque é o fogo do sofrimento que vai revelar o que realmente você acredita a respeito de Deus, a robustez da sua fé e a veracidade da sua crença. Só o sofrimento faz isso. Não tem outra maneira de Deus nos depurar a não ser através do sofrimento. Portanto, quando você está sofrendo, não ache que é uma coisa estranha. Deus está fazendo o papel de depurador. É isso que ele está fazendo. Ele está engajado em fazer isso. Portanto, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. A palavra usada aqui para provar é a mesma palavra que é usada para testar esses metais que são purificados pelo fogo. Não está acontecendo nada extraordinário. Essa primeira orientação de Pedro é muito importante, porque a primeira reação nossa, ou pelo menos da maioria de nós, quando o sofrimento, especialmente o inesperado, bate à nossa porta, a gente fica meio que dizendo para Deus, eu não estou entendendo porque é que isso está acontecendo comigo. Por que comigo isso? Por que isso veio? Eu nunca pensei que um dia o Senhor permitiria que eu passasse por isso. Sou teu servo fiel. Eu tenho dado testemunho do Senhor, tenho procurado viver nos teus caminhos e agora chega esse grande sofrimento aqui, chega essa aflição totalmente inesperada. Por que o Senhor está fazendo isso? Essa é a nossa reação, não é? É a reação mais normal e mais comum. Quando o apóstolo Paulo teve aquela revelação de subir ao terceiro céu, e ouvir de Deus coisas inefáveis, uma revelação extraordinária, quando a revelação terminou, ele diz que Deus colocou um espinho na carne dele. Nós não sabemos o que era, o espinho na carne de Paulo, mas era alguma coisa extremamente dolorosa. A primeira reação de Paulo foi pedir a Deus que tirasse o espinho. 3 vezes ele pediu a Deus, até que Deus disse, eu não vou fazer isso, mas eu vou te dar algo melhor. A minha graça te basta. O sofrimento de Paulo, aquele espinho na carne, tinha como objetivo mostrar a Paulo que existe uma coisa melhor do que viver sem sofrimento. É sofrer com a graça de Deus, podendo enfrentar o sofrimento com a misericórdia e a graça de Deus. Por isso, meus irmãos, não estranhem quando o fogo chegar e incendiar o seu coração e queimar coisas preciosas que você tem, queimar ídolos que você abriga no coração e assim por diante. Deus está fazendo o trabalho de depuração que Ele prometeu fazer. Ele deseja provar você. Essa é a primeira orientação. A segunda está no verso 13. Pedro diz que, ao contrário, nós deveríamos nos alegrar, em vez de ficar surpresos, né, com a provação, nós deveríamos, com o sofrimento, nós deveríamos nos alegrar. Verso 13, pelo contrário, aí ele estabelece o contraste, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Isso pode parecer um pouco insensível da parte do apóstolo Pedro. Muitos cristãos estavam sendo acossados, perseguidos, perdendo seus empregos, em casos mais graves, ficando presos e perdendo seus bens, perdendo seus empregos, eu já falei. Então, parece insensível da parte de Pedro se dirigir para os seus leitores que estavam passando por tudo isso e dizer, meus irmãos, né, se alegrem.
Se alegrem, porque vocês estão passando por todo esse tipo de coisa. Na verdade, a razão pela qual Pedro, e não somente ele, mas todos os autores do Novo Testamento, quando tratam da questão do sofrimento, a razão pela qual eles mandam que nós nos alegremos é porque esse sofrimento, ele não é arbitrário e nem é resultado de um Deus cruel e malvado, mas de um Deus que tem um propósito e de um Deus que está trabalhando em nós com um objetivo. A razão que Pedro dá aqui no verso 13 para que nós nos alegremos é que nós haveremos se nós sofremos aqui por causa de Cristo ou com Cristo, isso é um sinal de que nós pertencemos a Ele e que quando Cristo se revelar em glória, nós participaremos também dessa glória. Pedro aponta a esperança do cristão no sofrimento para o futuro. Quase todo o conforto que o Novo Testamento oferece ao crente em tempo de sofrimento é escatológico, é apontando para o futuro. Você está sofrendo aqui, mas você não vai sofrer no céu. Seu sofrimento aqui é curto, a vida eterna não tem fim. Você está sofrendo aqui por um breve tempo e é um sofrimento leve comparado com o peso da glória que você vai experimentar quando Cristo vier. Então, sempre a Bíblia aponta para o futuro quando os seus autores entram nessa questão do sofrimento para consolar os cristãos. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que Cristo agora ele está oculto. Nós não vemos o Senhor Jesus. Nós não o contemplamos com os nossos olhos. Nem o mundo também o vê. Mas um dia ele vai se revelar, ele vai vir a esse mundo em glória, em majestade. A linguagem bíblica para isso é que ele virá em glória, com os santos anjos com ele, e ele virá para julgar o mundo. E quando ele vier, ele vai ressuscitar os mortos e ele vai estabelecer o juízo. Quando ele então julgará todos os povos e todas as pessoas, recebendo os que são seus na vida eterna e destinando os outros para o sofrimento eterno do inferno. Então, um dia isso haverá de acontecer. Nesse dia, aqueles que durante sua vida sofreram por causa de Cristo, eles participarão da glória do Senhor Jesus. Então, os sofrimentos agora, a ligação é essa: eu sofro com Cristo, eu serei glorificado com Ele. Por isso que você deve se alegrar, quando você então entende isso, que os sofrimentos por causa de Cristo, eles são um sinal de que você pertence a Ele e que, portanto, você vai participar da glória do mundo vindouro, quando Cristo vier. E é isso que deveria acalentar o nosso coração e de nos dar paciência no meio de todos os sofrimentos. Nós não estamos sendo perseguidos por causa de Cristo aqui. Mas você sofrer por conta de uma doença terrível e sofrer como Cristo mandou que nós sofrêssemos, passando pelas provações sem murmuração, sem queixa, humildemente acatando a vontade de Deus para nós, então isso é sinal de que você é de Cristo e que você vai participar da glória dele. Vamos ler o versículo outra vez à luz dessa minha explicação. Pelo contrário, em vez de ficar surpresos, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu pela sua igreja. Eu estou sendo perseguido por causa de Cristo, eu sou coparticipante, eu participo com Cristo dos sofrimentos dele pela igreja. Já pensou que privilégio? Se você puder ver os seus sofrimentos dessa forma, que de alguma maneira eles indicam essa sua união com Cristo, isso então dá margem para aquilo que ele diz depois, olha, para que também na revelação de sua glória, está se referindo à vinda do Senhor e tudo aquilo que eu disse, vos alegreis exultando. Você se alegra aqui, porque um dia você vai se alegrar exultando com a vinda do Senhor Jesus. E essa alegria que nós temos aqui é uma alegria chorosa, é uma alegria manchada por lágrimas, mas é uma alegria cheia de fé e de esperança, de que um dia tudo isso vai passar e que nós então experimentaremos o que ele chama aqui uma alegria exultante, que palavras não podem
definir, que é exatamente o que ele diz no início da sua carta, né? Ele fala aqui de uma alegria indizível e cheia de glória, no verso 8 do capítulo 1. Então essa é a segunda orientação. Eu, pensando a respeito disso, já refletindo muitos anos a respeito dessa passagem, e não somente dessa, mas de outras que mandam que a gente se alegre na provação, como por exemplo Tiago capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por toda provação. Então eu acho que uma distinção aqui ajuda a gente, em termos práticos, a viver isso aqui. Porque aqui nós temos uma ordem para a gente se alegrar, né? Ou seja, o cristão, é importante dizer isso, Pedro não está sendo insensível, ele não está querendo que você ignore o sofrimento que você está passando. Nós sabemos que o sofrimento é bem real. E não há nada na Bíblia que ensine que a maneira de você ficar alegre é você ignorar o sofrimento ou fazer de conta que ele não existe, ou coisa assim. Não. Existe uma diferença entre você se alegrar por causa do sofrimento e você se alegrar durante o sofrimento. Eu não creio que a Bíblia peça para eu me alegrar porque eu estou com câncer. Eu não creio que a Bíblia peça isso a ninguém. Mas o que a Bíblia pede é que você se alegre durante o tempo que você estiver doente. Existe uma diferença entre eu me alegrar por aquilo e eu me alegrar naquilo, ou seja, durante aquele período. Então, enquanto eu estou doente, eu não agradeço a Deus pelo câncer, mas eu agradeço a Deus que Ele está comigo e que Ele está usando aquela situação para me fazer mais e mais semelhante a Jesus. Isso vai evitar que a gente seja cínico, ou que a gente seja estoico, ou insensível para com o sofrimento dos outros. Nós devemos ser bastante sensíveis com o sofrimento dos outros, mas lembrar que, mesmo no meio de toda a amargura da vida, nós podemos nos alegrar quando nós lembramos, pensamos e esperamos a revelação final de Deus em Jesus Cristo. Eu não sei como você está agora, eu não sei o sentimento que você tem no seu coração durante os sofrimentos que você está passando. Mas uma coisa eu sei, que o que a Bíblia ensina é que nossa atitude deve ser não de ignorar a dor e o sofrimento, porque, como eu disse, Deus usa para nos purificar, mas nos alegrar pelo que Deus vai fazer conosco através daquela doença, daquele sofrimento, daquele problema, daquela dificuldade financeira que bate à nossa porta. A terceira orientação que Pedro nos dá aqui é que nós deveríamos lembrar que nós somos bem-aventurados se nós sofremos pelo nome de Cristo. Eu vou ler o verso 14 de novo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Como eu disse para vocês, a perseguição agora, nessa altura em que Pedro escreve a sua carta, ela se limitava mais a ataques verbais, na maioria. Em raras exceções havia uma perseguição física mais forte. Então aqui no caso ele menciona a injúria. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, insultados, pessoas falam mal de você, elas zombam de você, escarnecem de você porque você é cristão. Se você está passando por esse tipo de sofrimento, e eu sei que é possível acontecer isso hoje em nossos dias, na faculdade, na universidade, na escola, no ambiente de trabalho, as pessoas... Tem pessoas que são hostis ao cristianismo e elas não têm receio ou não perdem tempo em nos insultar e atacar de todas as formas que elas podem fazer. Então, se nós somos injuriados por causa do nome de Cristo, Pedro diz que, na verdade, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Veja o contraste. O mundo nos injuria, lança calúnias sobre nós, insultos, deboche sobre nós, nos menospreza, mas Deus nos considera como bem-aventurados. E de onde vem essa bem-aventurança? Por que é que eu sou bem-aventurado se eu sou injuriado pelo nome de Cristo? Ele diz aqui, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória e de Deus. Há várias figuras que estão misturadas pelo apóstolo Pedro aqui. Quando ele fala do Espírito da glória e de Deus, ele está se referindo
provavelmente aquelas manifestações da glória de Deus no Antigo Testamento através da chamada nuvem da glória. A nuvem da glória apareceu aos israelitas durante 40 anos no deserto e era uma manifestação visível da glória de Deus, também chamada de Shekinah. Depois essa nuvem, ela encheu o tabernáculo quando ele foi erigido lá, quando foi erigido no deserto por Moisés, a ponto de que Moisés e os sacerdotes não podiam entrar no tabernáculo porque a glória de Deus havia enchido o tabernáculo. A mesma coisa se repete quando Salomão constrói o templo e no dia da inauguração a glória de Deus enche o templo, de forma que, mais uma vez, os sacerdotes não podem fazer o seu trabalho, tal a presença do Senhor. É a mesma nuvem da glória que aparece no alto do Monte da Transfiguração, de onde vem a voz de Deus dizendo aos discípulos: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então é isso que eu entendo, é a mesma situação de quando o Espírito Santo desce sobre Cristo na forma corpórea. Então, todas essas figuras, essas imagens, esses eventos estão reunidos aqui. Pedro está dizendo que sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Essa é uma definição do cristão. Ele é alguém sobre quem repousa o Espírito da glória e de Deus. E o resultado do Espírito da glória e de Deus repousar em mim é que eu sou injuriado pelos ímpios. Porque se você está cheio do Espírito Santo, você vai viver de acordo com o Espírito Santo, andar no Espírito, e o Espírito é contrário à carne, Gálatas capítulo 5. O Espírito vai produzir coisas como fruto do Espírito, mencionado por Paulo em Gálatas 5, que se contrapõem às obras da carne mencionadas por ele no mesmo capítulo. São dois estilos de vida completamente diferentes. São dois propósitos completamente diferentes. Portanto, quem está cheio do Espírito da glória de Deus, se sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, se sobre essa igreja repousa o Espírito da glória de Deus, os ímpios vão injuriar, eles vão caluniar, eles vão insultar, eles vão fazer o que puderem para atacar aquele que eles sabem está por detrás do Espírito da glória e de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao ser injuriado, ao sofrer por causa de Cristo, lembre-se que você é bem-aventurado, porque isso é uma prova que o Espírito da glória de Deus está sobre você. As pessoas gostam de falar sobre avivamento e muitas querem avivamento espiritual. E é verdade, eu oro por avivamento espiritual desde o início da minha vida cristã. Já tive a oportunidade de estar em lugares onde avivamentos espirituais aconteceram, como na tribo dos Zulus, na África do Sul. Estive na Coreia também. Tive a oportunidade de presenciar algumas coisas extraordinárias no decurso do meu ministério. Mais recentemente, acompanhei de perto um avivamento espiritual que aconteceu em Asbury, nos Estados Unidos, numa faculdade, num colégio cristão. Então, todos nós queremos avivamento e nós somos muito interessados em avivamento. O avivamento nada mais é de que o Espírito da glória de Deus repousando sobre o seu povo. É isso que é o avivamento. E os efeitos são extraordinários. Então, pessoas às vezes pensam no avivamento somente nisso. Mas uma coisa eu posso dizer a você. Toda vez que na Bíblia o Espírito de Deus agiu no coração de pessoas, transformando pessoas, fazendo igrejas surgir e o evangelho ser proclamado, a perseguição bateu a porta logo em seguida. Leia o livro de Atos. O que acontece depois do dia de Pentecostes? Depois do dia de Pentecostes, os principais sacerdotes, escribas e fariseus começam a perseguir a igreja em Jerusalém. Eles matam Tiago à espada, eles prendem Pedro. Antes disso, eles apedrejam Estevão. Grande perseguição veio sobre a igreja, tiveram de fugir de Jerusalém. Eles vão para Antioquia, de lá eles mandam Paulo para a Ásia Menor.
Paulo chega na Antioquia da Psídia, cidade com o mesmo nome, mas outra cidade, prega o evangelho, os judeus se revoltam, expulsam Paulo da cidade, ele vai para Icônio, sai de lá corrido também. O livro de Atos mostra claramente que onde o Espírito de Deus age com poder e grande glória, as forças das trevas se levantam e se opõem. Uma das evidências de que o Espírito da glória de Deus está sobre você é exatamente que você vai ser injuriado na faculdade, porque você não vai concordar com a maioria dos seus professores, especialmente quando eles vão querer entrar nessas questões metafísicas da existência das coisas, propósito das coisas e tudo mais. Você vai ter problemas com isso. Vai ter problema no seu trabalho, quando as pessoas descobrem que você é um crente e um crente fiel. Vai ter dificuldade na escola, quando seus coleguinhas de escola quiserem fazer determinadas experiências, ver determinadas coisas, ir para determinados lugares, e você não vai querer fazer isso porque você é fiel a Jesus Cristo. Você então vai começar a ser xingado, sofrer bullying e assim por diante. Onde o crente assume a posição, ele vai ser perseguido. E se você for, por causa disso, você é bem-aventurado, você é feliz por isso. Portanto, alegre-se no meio dos seus sofrimentos e não estranhe que você está sendo perseguido, porque isso faz parte da vida costumeira do cristão. Agora, do verso 15 até o verso 16, Paulo faz uma ressalva, porque isso que ele falou aqui pode dar margem ao seguinte tipo de atitude que eu já encontrei várias vezes na minha vida. Vou até pedir licença para pegar água aqui. Com licença, irmãos. Obrigado. Durante muito tempo, várias vezes durante meu tempo de pastorado, eu recebi pessoas para aconselhamento, pediam para conversar comigo como pastor, e ela chegava e dizia: pastor, eu queria pedir que o senhor orasse por mim, porque eu perdi meu emprego. Você perdeu seu emprego? Perdi. E por quê? Diz: pastor é o dono da empresa, ele não gosta de crente. Ele não gosta de crente, não. Ele persegue mesmo os crentes e ele me botou para fora. Digo: mas você não trabalha na empresa fulano de tal? Eu conheço. Ele é crente, o dono da empresa. Pois é, pastor, ele na verdade, na prática, ele não gosta de crente, não. E eu fui demitido por isso. Tá bom. Ligo. Pai, você demitiu fulano, membro da minha igreja? Pastor, era o pior empregado que eu tinha aqui, pastor. Ele chegava tarde, chegava atrasado, ele pegava o tempo dele de trabalho, ficava evangelizando todo mundo, né, todo mundo na hora de trabalhar. Ele ficava assediando todo mundo com esse negócio de querer converter todo mundo. Era terrível, criava polêmica e confusão, pastor. Eu tive jeito, eu tive que demitir. E aí o cidadão vai me dizer que ele está sendo perseguido por causa de Cristo. Ele não está sendo perseguido por conta de Cristo, está sendo perseguido porque ele é um mau funcionário. Ele foi demitido porque é um mau funcionário. Então, para evitar que as pessoas interpretem mal o que ele acabou de dizer, Paulo faz a seguinte ressalva, veja no verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, quando eu disse assim, se você está sendo injuriado por causa de Cristo, eu estava me referindo a ser injuriado por causa de Cristo. Não é você ser injuriado porque você é um assassino, um ladrão ou um malfeitor, ou como quem se mete nos negócios de outrem. Ou seja, não confunda o sofrimento que é resultado dos seus pecados, das suas atitudes erradas, das suas escolhas erradas, com o sofrimento do cristão. São duas coisas diferentes. Não quer dizer que não haja uma solução. Se você está sofrendo porque você tomou uma atitude errada, você fez uma escolha errada, você fez o que não devia, disse o que não devia, andou com quem não devia, se deitou com quem você não devia, você pode arrepender-se, você pode confessar a Deus, você pode tratar esse problema, você pode resolver isso diante de Deus e das pessoas envolvidas,
E Deus vai lhe dar graça para você suportar os sofrimentos que virão, as consequências que virão disso aí. Porque o pecado tem consequências. Deus perdoa, as consequências ficam. Nem sempre Deus nos livra das consequências dos nossos atos. Ele pode nos perdoar, mas as consequências virão. Se você se arrepende, você coloca as coisas em ordem diante de Deus, Deus vai lhe dar graça para você suportar as consequências do pecado que você cometeu. Mas eu estou só dizendo que não é disso que Pedro está dizendo que não é disso que ele está falando. Ele está falando dos sofrimentos por Cristo e que ninguém sofra por conta dessas coisas aqui. Ó. Assassino, ladrão, malfeitor são crimes. São crimes enquadrados no Código Civil do Império Romano. E havia penas para isso aqui. Pessoas podiam ser presas, elas podiam ser, inclusive, mortas. Havia pena de morte, por exemplo, para assassinos, para ladrões, para malfeitores. Tinha casos de que pessoas eram executadas pelo Império Romano quando elas faziam esse tipo de coisa. Então, se você for preso, é como se Pedro dissesse, se você foi preso porque você matou alguém, você não está sendo perseguido por causa de Cristo. Se você está preso e foi multado porque você roubou alguém, você não está sendo perseguido por causa de Cristo. Seu sofrimento não é um sofrimento cristão. Você não deve se achar um bem-aventurado. Não é porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Ao contrário, o Espírito de Deus já fugiu há muito tempo de você, né, se entristeceu com as suas atitudes. Ah, pastor, ainda bem que eu escapei, não é? Porque eu não sou assassino, eu não sou ladrão e eu não sou malfeitor. Mas peraí, a lista não acabou não. Como quem se intromete em negócios de outrem. O povinho metido na vida dos outros é o evangélico, viu? Ele tem opinião sobre tudo. Eu sei porque eu trafego nas redes sociais o dia todo. Eles têm opinião sobre tudo, sabem de tudo, opinam sobre tudo, entram onde não devem, falam sem conhecimento. Então, e às vezes sofre as consequências, né? E aí vai dizer o pastor, porque eu estou sendo perseguido. É perseguido, mas lá no Twitter, lá no Instagram e no tal do TikTok, não é? Está dizendo coisas, postando coisas e fazendo coisas que não deveria fazer e aí sofrendo retaliação, sofrendo perseguição. Ou depois vem os haters, né? Pessoal que sempre está procurando, armando confusão nas redes sociais. E o resultado é que você está sofrendo, mas não é por Cristo, não. Você está sofrendo como quem se mete nos negócios dos outros. O crente tem que ter sabedoria. O fato de que ele conhece a Deus, o fato de que ele conhece a origem dos problemas e a solução para eles, não dá a ele o direito de se fazer de juiz o tempo todo quando ele encontra confusão. Ele precisa saber o lugar dele, precisa saber. O fato dele ser crente em Jesus não lhe dá o direito de se meter nos negócios dos outros, a não ser que você seja convidado a dar uma opinião sobre isso. Porque senão você vai sofrer. E não é um sofrimento por Cristo. Mas, verso 16, se você sofre como cristão, aí sim, não se envergonhe disso. Viu, irmãzinha, lá na escola, se você sofre como cristã, porque você não quer ficar lá com os meninos da classe, toda a sua turma está ficando. Todas as meninas da sua idade estão ficando lá. Mas você disse que você não vai ficar porque você é crente. O pessoal vai fazer bullying contra você. Não se envergonhe disso, não. Não fique com vergonha, não, de sofrer perseguição, bullying, porque você é crente. Você devia ficar com vergonha se você andasse do jeito que eles andam, se você praticasse aquilo que eles praticam e ainda você dizer que é crente. Aí sim, você devia ter vergonha disso. Mas se você sofre porque segue a Cristo, não tenha vergonha disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Deus, graças te dou. Eu te glorifico pelo nome de cristão. Te glorifico por esse nome bendito. E eu quero morrer sendo considerado um cristão fiel. Dá-me tua graça para isso. Vamos para o quinto ponto aqui, do verso 17 até o verso 18. E antes de ler aqui, eu quero contar uma história para vocês. Deixa eu beber só um pouquinho d'água mais. Quando eu me converti, né? Eu pensei que eu tinha um dom da solteirice, dom do celibato.
Eu me converti aos 23 anos e eu queria ser como o apóstolo Paulo, sair pelas cidades, plantando igrejas, pregando o evangelho, queria gastar minha vida assim. E um dia eu fui para uma reunião de jovens, o navio Doulos, ele tinha atracado, isso foi no final da década de 70. Me converti em 77, então isso deve ter sido por volta de 79, por aí. Então, nesse navio, era um navio que o ministério era atracar nos portos das grandes cidades e abrir livraria, sala de encontros e palestras e trazer gente muito importante, gente conhecida para falar. E aí, naquela ocasião, era o irmão André, o famoso contrabandista de Bíblia, que levava a Bíblia contrabandeada para a Rússia, né? E eu fui lá ver o irmão André falar. E quando terminou lá a reunião, muitos jovens, né, cheio de jovens lá no meio da multidão, eu olhei para 2 lindos olhos azuis olhando para mim lá. E me apaixonei perdidamente na hora, descobri na hora que eu não tinha o dom de ficar solteiro. Descobri que ela era a filha do reitor do seminário, e àquela altura eu já estava convencido de que eu devia ir para o seminário estudar. E ela era filha do reitor. Então nós começamos a namorar. Primeiro ano do seminário, entrei no seminário. Logo assim, nos primeiros dias, o reverendo Francisco Leonardo, que era o reitor do seminário, me chamou do gabinete dele. E eu já fui assim, não é? Um homem de Deus, ele chegou e disse, leia aquela plaquinha que está ali no chão. Aí eu olhei e vi que embaixo, na soleira da porta, ele tinha colocado um cartãozinho mais ou menos do tamanho de um celular. Assim, pregado com a moldura, né? Um cartão numa moldura, assim mais ou menos um palmo de altura do chão. Ele pediu para eu ler. Eu sou cara alto, não tinha como ler, né? A única forma de ler era se eu me ajoelhasse e eu lesse. E foi o que eu fiz, eu me ajoelhei e li. E estava escrito ali aquele texto de Gálatas 2, não eu, mas Cristo. O eu era as costas de um homem assim, arrogante, né? Reto. O né? Assim. E o C de Cristo era as costas curvadas de um homem ajoelhado, como eu estava naquele momento. Ele chegou por trás de mim, botou a mão na minha cabeça, oh Deus, abençoe esse jovem, para que ele não seja arrogante, para que ele viva uma vida de humildade. Terminado de orar por mim, ele olhou nos meus olhos e disse, não estranhe o fogo ardente que virá sobre você, porque eu vou lhe tratar com muito mais severidade do que eu trato todos os outros alunos, para que ninguém diga que eu estou fazendo o corpo mole para você ou facilitando as coisas para você porque você é meu genro. E dito e feito, foi 4 anos de provação. 4 anos de provação. É isso que Pedro está dizendo aqui, ó, no verso 17 a 18. Vamos ler? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O juízo começa pela casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro diz aqui para os seus leitores que o juízo de Deus começa pela casa dele. O juízo de Deus, ele é entendido na Bíblia em 2 etapas. Primeiro, os chamados juízos temporais, que são os sofrimentos que Deus derrama sobre esse mundo no presente, no tempo. São chamados juízos temporais, tsunamis, fomes, pestes, epidemias, terremotos, guerras, doenças, sofrimento, opressão econômica, são chamados de juízos temporais que Deus derrama sobre a humanidade por causa do pecado da humanidade. A humanidade toda é pecadora, não há um justo, não há nenhum sequer, salário do pecado é a morte. Deus derrama os seus juízos e a sua ira sobre a humanidade no tempo presente. E as chamadas penas eternas ou o juízo eterno, que vai ser quando Cristo vier. E julgará o mundo e dará então vida eterna e sofrimento eterno aos que são seus e aos que não são seus.
Então, o juízo começa pela casa de Deus. Aqui nesse mundo, o crente sofre na frente do descrente. É isso que Pedro está dizendo. Que quando Deus vai mandar um sofrimento, ele primeiro manda para os filhos e depois para os outros. Por quê? Para que no dia do juízo ninguém diga assim: Deus, o Senhor foi muito injusto. Aqueles crentes lá, eles são pecadores como nós somos, mas o Senhor nos tratou com muito mais dureza do que o Senhor tratou eles. E o Senhor diz que é um homem justo, que não faz acepção de pessoas, e que o Senhor dá a cada um de acordo com as suas obras, mas o Senhor privilegiou o seu povo, para que ninguém abra a boca para impugnar a justiça de Deus. Deus começa com a casa dele. Deus começa com a casa dele. Dá tempo ainda para desistir de ser crente, viu, irmãos? Deus começa com a casa dele. O juízo começa pela casa de Deus. Exatamente para que Deus seja vindicado e não impugnado no dia do juízo, quanto a seu caráter e a sua justiça. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, se Deus começa por nós, se Ele começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se Deus faz isso com os seus filhos, imagine o que Ele vai fazer com aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Todo sofrimento, toda dor que está reservada no dia do juízo para aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, que é a única forma de nós sermos salvos do juízo eterno e de sofrimento eterno. Se é com dificuldade, verso 18, veja aí, na mesma linha. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Quando Pedro diz aqui que é com dificuldade que o justo é salvo, ele não está dizendo que é difícil para Deus salvar alguém. Na verdade, tudo é possível a Deus. E Ele nos salva pelo seu poder e pela sua graça. O que ele quer dizer quando ele diz que é com dificuldade que o justo é salvo, é que o justo é salvo através de muitas dificuldades. Como Jesus disse, como Paulo disse, importa entrar no reino de Deus, lá em Atos capítulo 14, se não me engano, Paulo disse, importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. O reino de Deus é tomado à força e os que se esforçam entram nele. Então o justo é salvo no meio de muitas dificuldades que são os sofrimentos que nós estamos descrevendo aqui. Ora, se o justo, aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, ele é salvo no meio de todas essas dificuldades, qual vai ser o lugar, como vai comparecer diante de Deus o ímpio, o pecador, a não ser numa luz totalmente desfavorável de condenação e de sofrimento? O ponto de Pedro aqui, eu creio que está muito claro, não é? Ele está dizendo para os seus leitores, não estranhe o sofrimento, porque Deus começa com a gente. Ele começa conosco para que ninguém diga, ninguém impugne a sua justiça. Mas, se Ele começa conosco, isso mostra a grandeza e a seriedade do destino eterno dos ímpios. Porque se Ele faz isso conosco, seus filhos, imagine o que Ele fará com aqueles ímpios pecadores que rejeitam o Evangelho de Cristo. Então, essa é uma forma de Pedro consolar aqueles irmãos, é fazê-los entender por que o sofrimento bate à porta. E a última parte aqui que eu queria comentar, está no verso 19, que eu queria expor aqui para vocês, é como uma conclusão de tudo isso que Pedro falou. Por isso, o por isso aí introduz a conclusão, à luz disso tudo, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. À luz de tudo isso, Pedro diz, vocês devem encomendar a alma de vocês ao fiel Criador na prática do bem. À luz de vocês saberem que o sofrimento é como fogo que purifica a sua fé, à luz de vocês saberem que se vocês são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, vocês também vão participar da glória.
À luz de saber que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus, por isso que vocês são perseguidos, à luz de vocês sofrerem como cristãos e de saber que Deus começa o juízo com você, sabendo tudo isso, encomendem a alma de vocês ao fiel Criador. Encomendar a alma significa entregar a sua vida. Entregue a sua vida, os seus sofrimentos, as suas angústias, através da oração, através da comunhão com Deus. Coloque diante dele a sua vida, no meio de todos esses sofrimentos, tendo entendido isso tudo. Lembre que esse Deus, olha como Pedro se refere a ele, ele é fiel, ele é o Criador. E porque ele é o Criador, ele tem poder para minorar o seu sofrimento, aliviar o seu sofrimento, abrir uma porta de escape, não deixar você sofrer mais do que você pode aguentar. Ele é o Criador, ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas além de Criador, ele é o fiel Criador, ele tem um pacto conosco, mediante Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós, que sofreu as nossas dores, que levou a nossa culpa. Deus tem uma aliança conosco selada no sangue de Jesus e Ele é fiel. Ele prometeu que depois de sofrermos um pouco aqui nesse mundo, Ele nos dará a vida eterna. Ele prometeu que estará conosco em nossas tribulações. Ele prometeu que nos daria graça para suportar o sofrimento e Ele vai cumprir a sua palavra. Portanto, você pode descansar a sua vida, confiar a sua vida, entregar a sua vida a Deus pela prática do bem. A pergunta é: como é que eu faço isso? Eu já disse, pela oração, mas Pedro diz aí no final do verso 19 que nós encomendamos a nossa alma ao fiel Criador na prática do bem. Quando o sofrimento bate na porta, nós somos tentados a praticar o mal. Nós queremos achar alívio de qualquer forma. E às vezes nós apelamos para maneiras de alívio que não são bíblicas, não são corretas. E como resultado nós não procedemos como cristãos. Mas quando nós dizemos: Deus, eu encomendo minha alma ao Senhor e eu vou enfrentar esse sofrimento da maneira correta, então você está procedendo de fato como cristão e Deus promete abençoar você. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus é que nós soframos mesmo, né? Se nós estamos sofrendo e essa é a vontade de Deus para nós, vocês podem confiar, encomendar a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Meus irmãos, eu quero terminar com uma outra palavra de aplicação. Primeiro, para você que está aqui nessa noite e que está passando por um sofrimento de grandes proporções, que magoa seu corpo, sua alma, sua mente, que lhe tira a paz, que lhe deixa aflito, leve em consideração todas estas coisas que você aprendeu aqui. Como eu disse, elas foram ditas primariamente para cristãos sofredores por conta da perseguição do nome de Cristo. Mas esses princípios se aplicam também a você. Se aplicam também a você. Deus deseja, eu não posso dizer a você que Deus sempre vai livrar você do sofrimento, mas eu posso lhe dizer com segurança que Deus sempre vai usar o sofrimento para o bem, para o seu bem. Às vezes você não percebe que bem pode sair disso aqui, no meio da dor. Você não consegue ver que bem pode vir disso tudo aqui. Mas depois você vai olhar para trás e você vai compreender todas estas coisas. Quando os irmãos de José o venderam para o Egito, o plano de Deus não parecia ter plano nenhum. E capítulos depois, no livro de Gênesis, eles podiam olhar para trás e José dizer: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. 20 anos depois de ser traído, José entendeu qual era o plano de Deus com tudo aquilo. Então eu não posso lhe dizer, biblicamente falando, como expositor, como pastor, que Deus vai tirar o sofrimento da sua vida, mas eu posso lhe dizer que Ele é fiel e que Ele vai estar com você. Portanto, confie nele, dependa dele, proceda corretamente. Minha segunda palavra é para você que está aqui nessa noite e que está sofrendo por conta de alguma coisa errada que você fez. Não quer dizer que é o fim do seu relacionamento com Deus.
Você pode buscar reconciliação com Deus pela confissão de pecados, pelo arrependimento e colocando em ordem a sua vida, seja qual for o problema. E Deus ajudará você a carregar as consequências. Ele vai ajudar você nesse momento de sofrimento e dor pelas consequências dos pecados cometidos. E minha última palavra é para você que está desfrutando um período muito abençoado. Né? Existe isso sim, né? Apesar do que Pedro falou aqui, mas existe isso de um período abençoado, tudo vai bem, né? Não está com pressão financeira, a saúde está indo bem, a família vai bem, o casamento vai bem, os filhos, tem todo o problema que filho sempre traz, mas está dentro da normalidade, está tudo tranquilo. Então, eu lhe diria o seguinte, não, pelo fato de que você está experimentando um período de alegria, de paz, de tranquilidade, isso não faz de você superior espiritualmente ao seu irmãozinho que está no fundo do poço, sofrendo com depressão, angústia e profunda dor por uma série de problemas que estão passando. Por isso, nunca tenha uma atitude de altivez espiritual, superioridade espiritual com aqueles que estão sofrendo, como os irmãos, como os amigos de Jó tiveram. E no final, Deus disse para os amigos de Jó, vocês não falaram de mim o que era reto diante de Jó. Porque nem sempre o sofrimento é por conta de pecado. Nem sempre o sofrimento é por conta de pecado. E às vezes a gente já vem julgando, né? Especialmente se a gente está bem. Então a gente já vem julgando e quando vai aconselhar, já entra por esse lado aí. Então tenha misericórdia, tenha compaixão. A nossa raça é uma raça marcada pelo sofrimento e pela dor e nós temos mais que nos ajudar, orar uns pelos outros e nos ensinar esses princípios que Deus deixou aqui para dessa forma enfrentarmos esse vale de lágrimas até a vinda do Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Fiquemos em pé. Ó Senhor, nosso Deus, nós pedimos perdão pelas vezes que nós questionamos a Tua fidelidade, o Teu amor e a Tua sabedoria no meio do sofrimento. Eu quero pedir por aqueles que estão sofrendo nessa noite, que o Senhor os alivie, que o Senhor os console. Oro por aqueles que estão carregando as consequências dos erros. Traz reconciliação, Pai, perdão, renovação. E te agradecemos por aqueles irmãos que estão experimentando um momento de alegria e prosperidade. Continua a abençoá-los e dar-lhes humildade, ó Deus, para que não se esqueçam de que é tudo pela graça e não por mérito. Abençoe essa querida igreja, ó Deus, que o Espírito da glória e de Deus repouse sobre ela. É o que nós pedimos no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.